Olá, graça e a paz, Senhor Jesus. Estamos voltando ao nosso estudo da segunda carta de João. Eu convido você, então, para participar conosco na meditação dessa palavra. Vamos antes entrar na presença de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus querido, Deus amado, Pai, Filho, Espírito Santo. Em nome de Jesus, entramos na Tua presença para dizer obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade que o Senhor nos dá, por podermos, Senhor, estar falando, Senhor, da palavra sagrada, da salvação do Teu povo, Senhor. Abençoa cada um que nos assiste, abençoa quem nos ajuda a fazer esse programa de uma maneira toda especial. E agora fica aqui conosco, Senhor, nos dando sabedoria do céu para falar, e também o Espírito Santo de Deus esteja abrindo todo o entendimento daqueles que nos ouvem. Eu te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Então, na semana passada, nós estávamos já falando da segunda carta de João e começamos a meditar a partir do versículo 7. E o tempo não permitiu que continuássemos, então vamos reler esse texto e continuar o nosso estudo nessa carta. Carta que João escreve, como já foi explicado no programa anterior, a Senhora Eleita, né? E o propósito dele é falar sobre a verdade, o amor fraternal e sobre a heresia. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre heresia, sobre o agir do anticristo no meio do povo de Deus, neste mundo. Amém? Então o 7 diz assim: muitos enganadores têm saído pelo mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Tal é o enganador e o anticristo. Muitas pessoas não creem mesmo que Jesus é verdadeiramente o Filho de Deus. Muitas pessoas creem que Jesus foi um profeta, que ele tem uma filosofia maravilhosa, que o cristianismo é muito bom. Mas ele nega que Jesus é Filho de Deus. Mas a palavra de Deus diz que todo aquele que nega que Jesus Cristo é Filho de Deus é o anticristo. Anticristo é aquele que nega a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. O anticristo, também segundo a linguagem escatológica da Bíblia, é aquele todo-poderoso da sociedade, da humanidade, que vai governar por um tempo a Terra. E para isso já está existindo um preparo para que as pessoas venham rejeitar Jesus como seu Senhor e Salvador. Um preparo para que as pessoas venham aceitar a trindade satânica, que é composta pelo anticristo, pela besta e por Satanás. Então o anticristo não tem espírito de Deus. O anticristo é um homem comum, mas ele tem o espírito do diabo. E o diabo é o pai da mentira, então ele veio para mentir e para enganar as pessoas. E muitas pessoas serão enganadas por ele. Aí ele diz aqui no 8: olhai por vós mesmo para que não percais o que ganhaste, antes recebais plena recompensa. Isso significa que se nós não persistirmos na sã doutrina, não estivermos firmados como igreja de Cristo, conhecendo e estudando a palavra, ficamos sujeitos a ser enganados pelo anticristo. Então ele diz: olhai para vós mesmo, para que não percais o que ganhaste. Nós já ganhamos a salvação. Nós estamos salvos pelo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas os discípulos do anticristo, ele virá tentar fazer você, aquele que já foi salvo, perder a salvação.
acreditando nas mentiras que eles vão apresentar. E hoje a gente já está vendo quantos falsos profetas estão atuando, quantas mentiras, quantas perseguições a igreja já está se fazendo. As igrejas estão se esfriando, as pessoas não querem mais ir à igreja, não querem mais estudar a Bíblia, não querem saber de pastores, mas isso já é o agir do inimigo para que possa preparar o caminho do anticristo, para que o anticristo venha fazer com que as pessoas percam a fé. E aí então ficam presas fácil na mão dele. Então ele pede também, olha só, todo aquele que vai além da doutrina de Cristo e não permanece nela, não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto o Pai como o Filho. Então, a primeira condição, a palavra de Deus diz assim, que muitos serão enganados, mas aqueles que permanecerem na sã doutrina, aqueles que estiverem firmados na palavra, estes não serão confundidos. Então, meus irmãos, a primeira coisa que nós temos que fazer é pegar a Bíblia, começar a estudar, entender e conhecer a palavra, porque a palavra é a espada, ou seja, é o nosso instrumento de defesa contra o diabo, porque Satanás conhece a palavra. Ele enfrentou, ele foi até o Monte das Tentações falar com Jesus, mas ele citava versículos da Bíblia. Só que quando ele falava, Jesus já contra-atacava, né? Quando ele disse assim, para que Jesus transformasse aquelas pedras em pão, porque Jesus estava com fome, estava em jejum. Jesus disse, nem só de pão viverá o homem, mas da palavra de Deus. E nós sabemos que tudo vai passar, menos a palavra de Deus. Então, se nós conhecermos a palavra, quando o diabo vier nos atacar, é com a palavra que nós vamos nos defender. E quem não conhece a palavra? Ele não vai conseguir se defender, porque ele não conhece, né? Então ele não sabe como se defender. Por isso que nós temos que ficar firmados na palavra. Ele diz assim, se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina, não o recebais em casa, e nem tampouco o saudeis. Lá no Salmo 1 ele já diz, né, não assenteis em rodas de escarnecedores. Quando Deus nos chamou, ele nos chamou para sermos um povo santo, ou seja, um povo separado. Separado do mundo, das coisas mundanas, do pecado, da injustiça. Então, se nós percebemos que essas pessoas não são de Deus, nós não temos nada em comum com elas. Nós não podemos ter nenhuma identificação com pessoas que não são de Deus. Se nós percebemos que ela não vem em nome do Senhor, mas que ela vem em nome de Satanás, em nome do anticristo, nós devemos rejeitar essas pessoas. Que eu digo rejeitar, irmãos, eu digo assim, nós nem devemos trazê-la para a nossa casa, não devemos nos assentar com elas. Por quê? Porque essas pessoas elas já vêm com o propósito de nos tirar do caminho, de buscar destruir a fé do crente. Então ele diz aqui, nem se assente com essas pessoas, nem deixe essas pessoas entrarem na sua casa. Então, se ele participa de má obra, eu não tenho identificação com ele, não posso ter identificação com ele. Ele diz assim, quem o saúda participa das suas más obras. Ele fala de saudação, hein? Então eu não posso dar apoio nenhum às pessoas de más obras,
Porque quando eu apoio essas pessoas, eu estou participando das más obras dessas pessoas. Amém? E no 12 ele diz assim: eu tenho muito que vos escrever, mas eu não quero fazê-lo com papel e tinta. Não, acontece que às vezes a gente quer falar algumas coisas para as pessoas, mas não dá para escrever. Como diz o ditado, tem que ser cara a cara, olho no olho, eu tenho que falar com ela. Porque papel não transmite sentimento, sensações, emoções. Mas quando nós conversamos com as pessoas, ela consegue participar dos nossos sentimentos, ela consegue ver nos nossos olhos, nos nossos gestos, no nosso falar, a profundidade das coisas. Então, aqui o apóstolo diz que não tem muito o que falar, mas ele não quer escrever, né? E ele fala: tenho muito que vos escrever, mas não quero fazê-lo com papel e tinta. Antes eu espero ir ter convosco e falar face a face, para que a nossa alegria seja completa. Que maravilhoso é você poder se chegar a uma pessoa e conversar com ela. Eu sinto muita alegria quando pessoas falam para mim: você pode ir até minha casa para você me explicar alguma coisa? Eu gostaria de marcar um dia, tem meus irmãos, meus parentes, a gente se reunir, para a gente tirar muitas dúvidas que a gente tem, mas eu vou com muita alegria, porque é muito gostoso você conversar com as pessoas, trocar ideias, esclarecer, principalmente quando a pessoa... Não digo isso quando já se trata de pessoas que acham que já conhece tudo e não precisa. Mas quantas pessoas têm aquela necessidade de saber, de aprender? Quantas pessoas têm necessidade de conhecer mais a palavra? É por isso que nós estamos aqui. É essa a nossa função, né? É ensinar, é mostrar, é explicar o que Deus diz na sua palavra. Porque muitas vezes as pessoas até tentam ler a Bíblia, mas ela não tem uma sistemática de leitura, ela não tem um conhecimento sistemático da Bíblia. Ela, para fazer a abordagem a determinados temas, determinados capítulos, determinados versículos da Bíblia. Então, por isso é muito bom que a gente sente com alguém para estudar a Bíblia. É importante que a gente pergunte, tire as dúvidas. Na nossa igreja nós temos a escola dominical, nós temos curso de teologia, nós temos disponibilidade para ir aos lares ensinar, sempre estamos com equipe trabalhando nos lares para levar a palavra de Deus. E você é nosso convidado, né? Você pode nos procurar, nos acessar, e nós teremos muito prazer nisso tudo, né? E ele diz assim: então espero ir ter convosco e falar face a face, para que a nossa alegria seja completa. Porque quando nós conversamos com a pessoa, passamos a verdade para ela e ela tem todo o entendimento, verdadeiramente a alegria é completa. A gente sente esse prazer imenso de ver com que a pessoa entendeu. E principalmente quando ela está sendo confundida porque tem outras pessoas passando vãs doutrina para ela. Aí então se faz mais necessário a presença dos verdadeiros filhos de Deus na vida daquela pessoa para orientá-la, amém? Eu quero orar para você nesse sentido, que você receba única e exclusivamente a orientação daqueles que são de Deus. Todos aqueles que praticam a heresia, todos aqueles que não estão na verdade, que não se aproxime da sua pessoa nem da sua casa, amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, oro agora por todos que nos ouvem, para que despertem neles, Senhor, a sede, o desejo de conhecer toda a verdade, e que não se aproxime deles, ou eles sejam bastante instruídos pelo Espírito Santo, para ter discernimento sobre aqueles que são e os que não são de Deus, e que se afastem de todos aqueles que não estão ou procurando ou ensinando por mando de Deus,
mas sim por mando do diabo. Livra-o, Senhor, de todo mal, mestre, de todo mal líder religioso, mas que verdadeiramente homens, mulheres cristãos possam abordá-los e ensiná-los a cada dia mais. É isso que eu te peço e já te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Deus abençoe e te aguardo na próxima semana. Vamos entrar em terceira carta de João.